Olá, queridos, aqui estamos mais uma vez dando continuidade ao nosso tema, nossa temática aqui sobre história e profecia, onde hoje vamos falar sobre Sete e Enoque. No último estudo falamos sobre Caim e Abel provados, ou ofertas que Deus não se agrada, adoração que não agrada a Deus, e hoje meditar de maneira resumida um pouco sobre esses dois homens que deram seguimento àqueles que mantiveram a luz da verdade em cada geração. Queremos convidá-lo neste momento a buscarmos o Senhor em oração, para que assim possamos compreender de maneira mais apropriada aquilo que o Senhor deseja para nós. Vamos orar. Bondoso Deus, amorável Pai, te agradecemos por mais esse dia, essa oportunidade de podermos meditar em Tua Palavra, onde vamos falar um pouquinho sobre Sete e Enoque. Que o Senhor nos conceda a iluminação do Teu Santo Espírito e nos abençoe a entender a Tua Palavra. Essas bênçãos te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Vamos lá então, aqui em Gênesis 4, versos 25, fala sobre o seguinte: e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho e chamou seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. O nome Sete pode ser colocado designado ou compensação, e ela até mesmo diz no texto que Caim havia matado Abel e Deus então a recompensa dando outro filho. Em Gênesis capítulo 5, ali, quando começa a falar sobre a genealogia, diz que Deus, ao criar o homem, fez ele a sua imagem e semelhança. A semelhança de Deus o fez. Mas depois da queda, e aqui ele faz menção de Adão, no caso em relação a Sete, o homem depois da queda gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Então há uma diferenciação aqui. Ao passo que Adão foi criado sem pecado, a semelhança de Deus, Sete, também como Caim e todos os outros, a partir dali então, herda a natureza decaída de seus pais. Então, é algo que já está intrínseco em nossas vidas. O próprio Davi, no Salmo 51, ele fala: fui formado na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então isso é algo que não tem como fugir. Claro que a criança não tem ainda talvez a consciência do pecado ou da natureza do pecado, mas isso não nos isenta de sermos ou de herdarmos essa natureza, de sermos egoístas, né, desde pequenos. Isso não nos livra, né, dessa consequência. Mas também não somente a herdar essa natureza pecaminosa, mas é possível também conhecer o conhecimento redentor, daquele que traz salvação para cada um de nós. E aqui ainda no versos 26 do capítulo 4 diz que ao mesmo Sete também nasceu um filho, chamou seu nome Enos, e o texto diz aqui que eles agora começam a invocar o nome do Senhor. Há uma formalização de maneira simplificada, onde há uma reunião, onde as pessoas começam a se juntar em grupos, né, para adorar ao Senhor. É claro que havia já essa adoração, Adão já traz isso do Éden, cada dia eles iam falar com o Senhor, comungar com o Senhor na viração do dia. Após o pecado eles fogem, o Senhor vem a procurar: Adão, onde estás? Adão havia fugido. Nós lemos também o texto onde Caim e Abel trazem uma oferta ao Senhor, Abel da maneira correta, Caim não. E aqui Sete, Enos, seu filho, eles não começam a reunir, dá uma ideia de reunir, ou começam a adorar o Senhor, prestigiando, né, ou reconhecendo o Senhor como o Redentor e como o Criador. Caim, como nós mencionamos, por outro lado, ele menospreza as promessas de Deus. Em Gênesis 4, 16 e 17 diz que ele saiu diante da face do Senhor, habitou na terra do norte, do lado oriental do Éden. Ali diz que ele conheceu a sua mulher, concebeu, deu à luz a um filho, edificou uma cidade, chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho, querendo perpetuar a sua semente, o seu nome. Recebendo ali a maldição de Deus, ele retira da casa do pai, escolhe para si
a princípio a ocupação de ser cultivador do solo, rejeita a promessa do Éden restaurado e se coloca à frente de uma classe de homens que adoram o Deus deste mundo. Então lembre-se disso, vamos falar muito na sequência de temas dessas duas classes, aqueles que aceitam o plano da redenção e daqueles que rejeitam e a cada dia trabalham contra. Então, grande diferença aqui em Hebreus capítulo 11, versos 3 a 16, onde o autor diz que todas essas pessoas ali que aceitaram a promessa da redenção morreram na fé, sem terem recebido a promessa, vendo de longe, abraçaram, confessaram que eram peregrinos estrangeiros na terra. Diz que eles desejam a melhor, isto é, a celestial. E Deus não se envergonha deles chamar seus filhos, chamar o seu Deus, porque lhe preparou uma cidade. Paulo diz que nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. E com esse intercâmbio agora, depois que começa a crescer, a ser povoada a terra, já não mais há uma separação. Começam a se envolver os filhos dos homens, como diz aqui em Gênesis 6, 1 a 2, e os filhos de Deus, aqueles que procuravam servir a Deus e aqueles que procuravam não servir. Então começam a se envolver e há uma corrupção do gênero humano. Vamos falar sobre isso dentro em breve, provavelmente no próximo estudo já, sobre o dilúvio e a corrupção do gênero humano, mas não é justamente isso que nós vamos falar hoje. Um pouquinho sobre Sete, aquela onde diz que é uma compensação por ter perdido Abel, e isso aqui é se começar a adorar o Senhor, esse segmento de agrupar em famílias, está fazendo isso. Adão, ele durante nove gerações, ou pelo menos 7 gerações ali, durante quase 1000 anos, 930 anos, ou 7 gerações puderam conviver juntas, e Adão, com certeza, ele teve muita tristeza de ver o que estava acontecendo e poder estar testemunhando, falando para os seus filhos, netos e assim por diante, estar convivendo ali, estar trazendo mensagens de restauração, de redenção. E um outro ponto que eu quero destacar de maneira bem resumida é que os homens doutos de saber hoje dizem que aquela época era uma época de barbárie, de homens das cavernas. Nunca mais se terá homens como aqueles, homens que de aproximadamente quase 4 metros de altura, de grande intelecto, conhecimento, homens que, no caso de Moisés, já 1500 e poucos antes de Cristo, ainda tinham uma grande capacidade intelectual de estar escrevendo. Estou indo além do que simplesmente a inspiração da revelação, de narrar fatos históricos desde a criação das gerações, de datas, de locais, de nomes. Então o vigor físico, intelectual e mental era muitas vezes maiores, sem comparação dos homens que viviam hoje. Quem sabe homens aí que passam 20, 50 anos estudando, o mundo se maravilha com seu conhecimento, imaginam aqueles de quase 1000 anos e com capacidade, alguns estudiosos falam, de 20 vezes maior, tanto o aspecto físico, quem sabe intelectual, moral, não tem comparação. Falando agora um pouco sobre Enoque, em Gênesis 5, 21 a 24, diz que viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém, e andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E diz que foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então, o texto dá até a ideia de que, a partir de que Enoque tem o seu primeiro filho, ele consegue compreender melhor o plano da redenção de Deus em dar o seu filho para resgatar, para salvar o homem. E diz que ele anda com Deus. Esse andar com Deus não é simplesmente em arrebatamento dos sentidos, em êxtase, como o eremita, lá, enclausurado, não, mas era no dia a dia, nos negócios, no trabalho, em casa como pai, como esposo, como cidadão, envolvendo nos negócios do dia a dia. Ele foi um servo do Senhor. E é claro que havia momentos de meditação, de comunhão, sem dúvida disso. Há relatos de que, e há escritos, há menção sobre ele, onde fala o 7º depois de Adão, onde ele pôde ver as sucessivas gerações, viveu até bem próximo ao dilúvio. Deus não permite que ele fique, Deus o arrebata para si, Deus o toma para si, mas ele pôde ver
a volta de Jesus com milhares de seus santos, resgatando dos grilhões da morte aqueles que morreram em Cristo, sendo ressuscitados. E ele, até mesmo em visão profética, ele foi instruído em relação à morte de Cristo, a vinda em glória, como mencionei, para resgatar o seu povo, resgatar os salvos de cada geração. Aqueles que morreram em sucessivas gerações, mas aqueles também que estiverem vivos na volta de Jesus, que serão transformados, né, para estar com o Senhor para sempre. Ele vê também a corrupção, né, do mundo, o mundo corrupto, bem pouco antes da volta de Jesus, e eu posso aplicar para os nossos dias. A profecia aponta isso, diz que haveria uma geração jactanciosa, presumida, voluntariosa, negando o único Deus e o Senhor Jesus Cristo, pisando a lei, desprezando os mandamentos de Deus e a obra expiatória de Cristo. Mas ele vê também os justos coroados de glória, enquanto vê os ímpios banidos da presença do Senhor. Então esse homem, Deus mostra para ele essa visão. E aqui vou trazer o texto do qual me baseei para falar, em Judas 14, Judas 14 e 15, né, porque não há capítulo, os versos 14 e 15 do livro de Judas, é o penúltimo livro do Novo Testamento, onde diz assim: e destes profetizou também Enoque. Então olha só, ele faz citação de Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos. Então o juízo é contra todos, mas vai condenar dentre eles todos os ímpios. Então, julgamento todos passaremos, seremos julgados, teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo, diz Paulo, fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então, por isso o nosso desafio ao estudar, ao fazer essa série de temas, desde a queda de Lúcifer, a entrada do pecado no nosso mundo, pegando os principais nomes, é claro, não teríamos tempo suficiente, né, para discorrer tudo o que a Bíblia nos traz. 1000 anos de pesquisa não esgotaria tudo o que temos ali, porque é Deus quem a inspira, mas queremos pegar nesse contexto histórico e profético os principais nomes. Falamos ali da criação, da queda, Caim e Abel provados, agora Sete e Enoque, vai dar seguimento a essa linhagem de pessoas que tementes a Deus, mas também no decorrer dos nossos estudos vamos mostrar aqueles também que foram desobedientes, que blasfemaram, que se levantaram contra o Senhor, e foi mostrado a ele, que Judas nos mostra, aponta, de que ele viu a cena do juízo, a volta de Cristo, a glorificação dos justos, mas a condenação dos ímpios. Hebreus capítulo 11, verso 5 também faz menção a Enoque. Diz assim: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então olha que impressionante para nós. O apóstolo Paulo também faz menção de que Enoque foi trasladado, visto que antes disso acontecer, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Será que nós temos nos preocupado em agradar a Deus a cada dia, em nossas escolhas, em nossas decisões, no mundo em que nós vivemos, nos negócios, na escola, nos nossos relacionamentos, no nosso casamento, com nossos filhos, com os nossos pais? Será que temos procurado ser fiéis a Deus? Então é muito importante entendermos isso, porque daqueles que serão trasladados na segunda vinda de Jesus, ou mesmo daqueles que estiverem mortos, é preciso alcançar caráter semelhante, alcançar testemunho de quem tenha agradado a Deus, de que tenha feito aquilo que o Senhor possa olhar e dizer, como disse Abraão, amigo de Deus, servo do Senhor. Aqui eu quero ler o último texto dessa reflexão, Apocalipse 14, verso 3, que diz que cantavam como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais, dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele canto, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Então aqui está falando daqueles que serão comprados, que estarão vivos na volta de Jesus,
um novo cântico, o cântico da sua experiência. Deve alcançar uma consagração idêntica a essa de Enoque. E também eu quero trazer para nós de que, se você e eu quisermos fazer parte desse grupo que estarão para a eternidade, como ele mencionou lá, fazer juízo a todos, mas condenar aqueles que são ímpios, precisamos a cada dia consagrar nossa vida a Deus, em oração, estudo da palavra, em meditação, para que na volta de Jesus, não importa se estejamos mortos, sermos transformados, ressuscitados em glória, e se estivermos vivos, sermos glorificados e assim viver com o Senhor por toda a eternidade. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Possamos ver esses exemplos aqui, daqueles que procuraram obedecer os ensinos do Senhor, os mandamentos do Senhor, e assim sermos alcançados pela a redenção e a graça de Cristo. Vamos orar. Amorável Deus, bondoso Pai, te damos graças pelo teu cuidado e proteção, por tudo aquilo que o Senhor nos tem feito. Possamos seguir o exemplo aqui de Sete, de Enoque, em buscar a cada dia compreender os teus ensinos e nos dedicarmos ao teu serviço. Dá-nos a tua paz, a tua graça, te pedindo essas bênçãos em nome de Jesus.